dias eu estava conversando com minha avó sobre os anos 60 e ela me contou várias histórias dessa época, principalmente sobre o tropicalismo, por isso que eu tô com essa roupa assim toda colorida. E para quem não sabe, minha avó é Gal Costa e sua carreira musical está intimamente ligada à Tropicália, o movimento que ela ajudou a criar. E em 1965, ela foi para o Rio de Janeiro, onde lançou seu primeiro disco ao lado do meu padrinho, Caetano Veloso. Mas, voltando para o tropicalismo, ele foi um movimento brasileiro originado da sua cultura e principalmente da sua música. Surgiu no final da década de 1960 e teve como os nomes dos maiores cantores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes e vários outros cantores. Um movimento que, entre outros motivos, surgiu por conta da repressão da ditadura militar do Brasil e foi muito criticado. Pessoas que eram opostas ao tropicalismo diziam que as letras das músicas não tinham posicionamento contra a política da época. Mas não foi só sua avó que estava lá, porque minha avó também estava presente. Talvez vocês não conheçam a Nara Leão. No final da década de 60, Nara se aproximou dos compositores baianos Caetano Veloso e Gilberto Gil e participou da gravação do disco Tropicália, ou Parins et Cineses. Sua voz ficou eternizada pela canção Lindoneia. O tropicalismo surgiu através de artistas que se apresentavam em programas de músicas da Rede Globo e da TV Record. Mas foi em um evento realizado no ano de 1967 que o movimento ganhou força, indo contra as músicas que eram feitas na época, como Bossa Nova e a música popular brasileira. O tropicalismo visava mudar o cenário da música e da cultura brasileira. Tendo nascido em meio ao regime militar de 64, o ritmo surgiu como uma forma de expressar opinião, coisa que não era tão fácil na época. Durante o período do regime militar, as músicas passaram a ter letras nacionalistas e que falavam sobre as belezas de se viver no Brasil ou sobre a sorte que as pessoas tinham de ter nascido no país. Mas já que tá todo mundo falando sobre seus avós, eu vou falar da minha também, a inesquecível Rita Lee, que quando completou 19 anos resolveu montar a banda Os Mutantes junto com os irmãos Sérgio e Arnaldo Batista. Em 1967, o grupo estava ao lado de Gilberto Gil no terceiro Festival da Música Popular Brasileira durante a apresentação da canção Domingo no Parque. Vanguardistas, os integrantes da banda também participaram do disco icônico Tropicália. Bom, nessa época a gente sabia que era um pouco complicado dar suas opiniões sem receber algum tipo de censura do governo. Então, de repente, um grupo de artistas decidiram dar início a um novo movimento, que já era diferente do que já era praticado no país, e não só na música. Os artistas do tropicalismo eram um pouco extravagantes em seus visuais, principalmente os músicos. Seus figurinos eram sempre coloridos, com sobreposições, e deixavam seus cabelos grandes e longos. Mas o grupo não envolvia só os músicos como artistas, envolvia também poetas, compositores e cineastas. Inclusive, meu avô me falou muito sobre a época, e ele foi um dos principais nomes durante. E a gente sabe que hoje é impossível falar de tropicalismo e da época tropicália sem lembrar de Caetano Veloso, meu querido avô. Então, ele e Gilberto Gil foram um dos principais nomes da questionadora geração de 60, que lutava contra a ditadura, lutava corajosamente pela liberdade e contra ela, que durou de 1964 a 1985. Como meu avô estava me falando também, o tropicalismo não fazia umas manifestações de forma tradicional. As letras continham um tom de deboche. A sátira estava presente nas apresentações. Carmen de Miranda, por exemplo, passava uma imagem estereotipada do Brasil tropical. As roupas do tropicalismo eram usadas de forma de protesto, enquanto as roupas vistas como corretas. A ideia era chocar quem ouvisse. O movimento teve forte presença nos programas de televisão, tendo algumas vezes programas dedicados apenas ao estilo. Por isso, vinha assim, todo colorido para entrar no clima da Tropicália. Sim, o meu avô é Gilberto Gil. Em 1963, compôs a sua primeira música, Felicidade Vem Depois. E nesse mesmo ano, conheceu aqueles que viriam a ser seus grandes amigos e companheiros de profissão, como Caetano Veloso, Maria Bethânia, Tom Zé e Gal Costa. Depois vieram outros camaradas, como Vinícius de Moraes, Edu Lobo e Chico Buarque, em 1967. Gil cantou Domingo no Parque, com os Mutantes e ficou em segundo lugar no Festival da Canção.
Porém, como nem tudo são flores, depois de manifestações da Tropicália, meu avô foi exilado para a Inglaterra pelo fato de se expressar através de suas músicas. Mas como nem tudo de música se vive, no tropicalismo também existiu diversos autores muito importantes. Dentre eles, Ana Cristina César, que nasceu em 2 de junho de 1952 na cidade do Rio de Janeiro, em uma família protestante e de grande cultura. Disse que começou a ditar sua poesia para sua mãe aos 4 anos, enquanto andava apoiada no sofá com os passos marcando o ritmo dos versos. Agora um trecho de um poema presente nessa obra, Mocidade Independente. Pela primeira vez infringir a regra do ouro e voei para cima sem medir mais as consequências. Por que recusamos ser profetistas? E que dialeto é esse para a pequena audiência de Serão? Voei para cima, é agora, coração no carro em fogo para Alice. Sem uma graça, atravessando o estado de São Paulo de madrugada, por você e furiosa. E agora, nesta contramão, no poema é nítido hibridismo do qual falamos. A prosa e a poesia estão ligadas na escrita de Ana Cristina César. O poema se apresenta de forma confessional, semelhante à escrita de um diário. Era isso então, né? Era paz, Deus. Então, gente, espero que vocês tenham entendido e valorize a liberdade de expressão que a gente tem hoje, porque antigamente isso não era possível e quem tinha coragem de fazer isso tinha sérias punições. Até a próxima. Ela mora no meu peito e eu moro vizinho a aqui. E eu fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Ela mora no meu peito.